Bora lá, gente, para mais um encontro. Hoje eu tenho propriedade. Deixa eu ligar aqui. Hoje eu tenho propriedade para falar sobre esse tema. Eu vivi, né? Então, é uma das principais feridas minha, é a de rejeição. Hoje a gente vai falar sobre isso. Mas antes, eu vou fazer uma pergunta bem simples. E vocês vão imaginando antes de vocês. Eu vou falando e vocês vão imaginando. Vocês já entraram dentro de um lugar e ficou assim, meio sem saber se comportar, sem saber o que falar. Você entra num lugar meio arisca, meio ressabiada. Ai, eu acho que eu não devia ter vindo. É, Parece que você não sabe se comportar no lugar ali. Primeiro você observa, vê como as pessoas estão falando, para depois você decidir como você vai reagir. Vocês já foram em algum lugar e se sentiram assim? Ou então, você fala alguma coisa, mas passa assim um pouquinho, você fica meio travada. Aí você pensa, eu podia ter falado isso, eu podia ter falado aquilo. Vocês já tiveram essa sensação? Ou então você saiu desse lugar e depois ficou pensando, puxa vida, eu falei demais. Será que fui estranha? Será que eu devia ter falado? Será que eu devia ter ficado mais quieta? Já, Edilene, quem mais já teve essa sensação? Ou então você recebe um convite. Vai ter lá um café, sei lá. E você inventa uma desculpa. Estou muito cansada, eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho que cuidar do José. Eu tenho umas coisas para fazer. Mas no fundo, a gente dá essa desculpa porque se sentiu desconfortável para ir. Não sei como que vai ser, não sei quem vai estar lá, quem é aquelas pessoas, eu não sei como que eu vou ser recebida naquele lugar. Será que eu vou? Não, acho que eu não vou, acho que é melhor eu não ir. Fica meio inquieta, sabe? Ou a gente vai, mas se sente até um peixinho fora d'água. Por muitas e muitas vezes eu me senti esse peixe fora d'água, sabe? Eu não tô conseguindo falar no chat. Quem tá falando comigo? É a Edna. É, Por quê? Por que não será? sei. Eu tento entrar, ele não deixa. É por isso que tô aqui falando. Não tô entendendo, Vou mas te mandar sim, um já oi aqui, tá? tá. Ai, vê se você recebeu. Bom, voltando aqui, gente. Vou voltar aqui. Fica com a câmera aberta e vai fazendo assim, eu já. Se não der para escrever ali. Ai, gente. Mas é isso, vamos voltar aqui. Aí você vai nesse lugar, você conhece pessoas, você fala, nossa, até que aquela pessoa é legal. Mas aí você faz uma brincadeira com aquela pessoa e você acha, acho que eu não devia ter falado. Eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter brincado com ela assim. Acho que ela não gostou. Acho que ela não gostou de mim. Aquela pessoa não gostou. Eu tenho certeza que ela não gostou de mim. Ou então, acho que eu fiz alguma coisa. Ela, sabe aquela sensação que fica ruminando na cabeça da gente? Principalmente quando a gente conhece pessoas e vai em lugares diferentes. Às vezes a gente fala e fica pensando, repassando, como que falou? Será que eu devia ter falado assim mesmo? Será que eu tinha. Eu acho que provavelmente alguma dessas situações, alguma de vocês já deve ter passado. Parece que alguma coisa na gente, não sei, não tá muito certo. Só que eu vou dizer uma coisa, a gente cansa. Porque parece que a gente está sempre pisando em ovos. A gente está sempre com medo de falar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, de fazer uma brincadeira, de falar com o outro. Ou às vezes você faz uma brincadeira, o outro não entende. Às vezes não é o que você falou. Porque quando eu falo
falo, né? Às vezes você não falou com aquela intenção. Só que o outro, ele recebe com as feridas dele. Então, às vezes ele você vai acionar algum gatilho nele que ele vai te responder com alguma agressividade. Mas isso não quer dizer que a culpa é tua. Não. Você disse e ele recebeu meio ríspido porque ele tem uma ferida. Uma ferida de traição, uma ferida de abandono, ou enfim, seja qual for, de rejeição, porque as dores, a pessoa, quando eu falo, gente, isso é muito importante, principalmente para relacionamento. E assim, toda troca é um relacionamento, né? Aqui a gente é um relacionamento, em casa com o marido é um relacionamento. Então, assim, quando eu falo, por isso que esse é o maior problema que a gente tem, né, de se relacionar, é o comunicar, o dialogar, porque não é o que eu falo, mas eu falo, mas você já falou isso pra ele? Já falei. Mas não é o que eu falo, às vezes é a maneira que eu falo e como o outro recebe, como o outro escuta. Porque ele recebe a partir das feridas dele. E isso, gente, eu vou dizer para vocês, cansa demais viver, sabe? Esse pisar de ovos, esse ter que tomar cuidado com o que eu tô falando, o que eu vou fazer, como eu vou me comportar, já chega pensando naquele lugar, onde você vai sentar, o que você vai falar, com quem você vai falar, do lado de quem que você vai ficar. Gente, isso é tão louco que é muito automático. A gente faz isso muito no automático. A gente faz sem perceber. E acho que é só o jeito da gente. Mas eu tô aqui para dizer para vocês que não é. Não é. Eu sei isso, gente. E eu posso dar N exemplos, porque eu vivia assim. Eu vivia dessa forma. E no meu caso, a minha ferida, vou contar um pouquinho, né? Ela veio antes mesmo de eu nascer. A minha mãe engravidou há 36 anos atrás. Ela tinha 16 anos. Então, pensa, hoje uma menina engravidar com 16 anos, é pesado. Mas imagina, 36 anos atrás. Meus avós já eram separados. Era de uma família muito humilde, a minha mãe, muito simples. Então, eu entendo hoje perfeitamente a dor dela, o que ela passou, o que ela sentiu. Mas a minha criança, o bebezinho que estava ali no ventre, se sentiu rejeitado. Porque a minha mãe era para ter feito um aborto. Minha mãe ia me tirar. E um dia antes, a minha avó sofreu um acidente. Minha avó vendeu o carro para o médico, para quem não conhece minha história, eu tô contando, para pagar o hospital, para pagar o médico, ela vendeu o carro dela para o médico e ela estava indo entregar e ela bateu o carro, ela sofreu um acidente. Ela foi parar no hospital. Gente, há pouco tempo atrás, um ano atrás, acho que não sei se deu um ano atrás, em um almoço de domingo, assim, ela estava contando essa história para uma amiga nossa. Eu falei, vó, e quando você bateu a cabeça, quando você sofreu o acidente, qual foi a primeira coisa que você pensou? Que mais tratando eu conseguia pensar, fazer perguntas diferentes para ela. Porque enquanto você está na dor, ali só na ferida, você não consegue, né, dialogar, pensar e ressignificar. Falei para ela assim, qual foi a sensação, né? A primeira coisa que veio para você? Ela falou assim, "Ah, meu Deus, o que que eu tô fazendo na minha vida? Onde que eu tô com a cabeça? Para vocês terem noção. E até hoje a gente brinca que, como eu sou a primeira neta dela, até dos meus outros avós, eu fui uma neta muito amada. Só que como eu tinha essa ferida de rejeição, gente, eu não conseguia receber esse amor deles. Eu não conseguia perceber que eu era amada, sentir que eu era amada. Então, o bebê, a criança está instalado já nela. Não era para eu estar aqui. Eu verbalizei até uma vez, falei assim, eu sou um erro na vida da minha mãe. Eu fui um erro na vida da minha mãe. Claro, porque se minha mãe não tivesse engravidado, talvez a vida dela teria sido totalmente diferente. Talvez ela não teria ficado com meu pai. A vida do meu pai teria sido diferente também. Só que, para quem eu tô falando isso, para quem passou por isso, para quem já sentiu isso, um erro na vida. Nós, como filhos, nós não erramos. Nós não somos um erro. Quem errou foi os nossos pais. Nós somos consequências desse erro, certo?
Mas eu creio que para a gente voltar e fazer uma ligação, eu creio que Deus tinha um propósito muito grande na minha vida. Porque, gente, pensa, um dia antes, a minha avó sofreu esse acidente e eu consegui, né, sobreviver, estar viva e crescer. Tive muitas batalhas, muitas. Eu tenho batalhas na mente até hoje. E só que se a gente não estiver atenta, essa ferida é uma das mais profundas. Por quê? A rejeição, provavelmente, quando eu fui estudar, quando eu fui entrar mais profundo, né? Acho que por conta de todas as minhas meus traumas, as minhas dores, por isso que me levou para a parte da terapia, né? De ser terapeuta. Por mais que a minha formação é fisioterapia, mas já vem porque a nossa profissão, o nosso casamento, ele está ligado muito com os nossos traumas, com as nossas dores. Então, eu fui para fisioterapia. Por que que eu fui para fisioterapia? Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a perceber esse movimento, que tinha ligação com, né, com as nossas feridas, eu perguntei por que que eu fui para fisioterapia? E a resposta que me vinha é porque eu queria cuidar das pessoas. Porque eu senti que não fui uma criança que foi cuidada, que foi amada. Até esses dias eu mostrei uma foto para o Bruno e falei assim: ah, olha aqui, uma fotinha minha, acho que eu tinha uns 7 anos, 8 anos. Eu estava pintando, eu falei: olha, desde aquela época eu gostava de pintar, eu gosto muito de trabalho manual. E ainda eu falei assim para ele: só que essa foto minha aqui me lembra de um período que eu me sentia muito sozinha. Porque daí eu tinha meu irmão pequeno. Então, um dos medos de eu ter um outro filho, até é isso, sabe? Do José se sentir um pouco abandonado. Mas isso é uma coisa que eu preciso lidar comigo mesmo por conta das minhas feridas. Mas, então, eu, eu cresci, imagina, desde o ventre da minha mãe, com essa sensação que eu fui um erro, que eu não devia ter vindo. Ninguém nunca me contou isso. Quando eu fui crescendo, quando eu fui para terapia, que eu fui descobrindo, um dia o meu terapeuta falou assim: Fer, pergunta para sua mãe como que foi a gestação dela, como que foi o teu nascimento. A minha mãe, quando foi para mim, no dia que eu nasci, a minha mãe estava sozinha em casa. Minha mãe, a minha mãe morava com a minha avó já era separada do meu avô há muitos anos. Ela estava sozinha, da minha filha se sentir sozinha. Essa é a dor de toda mãe que tem a ferida de abandono, abandono e de rejeição, do filho se sentir sozinho, né? Tendo outro filho. Mas a minha mãe, quando ela foi para ela dar à luz, para que eu viesse ao mundo, ela estava sozinha. A minha avó estava no baile, imagina uma menina, em 1979, sozinha em casa, numa cidade que ela não dirigia, ela não tinha ninguém por ela, tinha minha avó estava no baile. Minha avó hoje tem mais de 70 anos, ela vai até hoje. Então, desde aquela época, aí eu começo a pensar, e o medo que ela ficou? Ela não sabia direito o que estava acontecendo, o que ia acontecer com ela. Aquele bebê dando contrações e chorando, era meia-noite, eu fui nascer às 7 horas da manhã. Ela sozinha, ela passou aquela noite inteira sozinha. Aí uma vizinha levou ela no hospital. Gente, tudo isso passa para o bebê. Querendo ou não, a mãe é o território emocional do filho. Gente, tá coisa muito louca isso aqui em casa. Então, o José ficou doente, eu fiquei muito tensa, o José ficou doente por 2 semanas, e eu peguei uma dor aqui na articulação, então acho que de ficar muito tenso. Gente, de vez em quando o José reclama pra mim, mãe, eu tô com uma dor aqui. Eu falo, não, né? Não, não é possível. Porque, querendo ou não, a gente acaba passando para os nossos filhos se a gente não tá bem. Então, imagina lá dentro do ventre da minha mãe sozinha, com medo, não sabia o que ia acontecer. Já veio isso, essa solidão nela também. Além daí eu já carrego a rejeição, ou o medo, ou o abandono. Então, gente, são várias coisas. E a rejeição, ela é uma das feridas mais profundas, provavelmente é a mais frequente em nós e é a mais dolorosa, digamos assim. Porque desde a nossa infância, a gente passa por diversas situações de rejeição. Por exemplo, não ser convidado para ir numa festinha de um amigo, ser escolhido por último na aula de educação. Eu sempre fui a última na aula de educação física.
Eu sofria bullying, eu nunca esqueço numa história que minha mãe me mandou. Eu estudava numa escola particular e até hoje eu vejo algumas situações de crianças que estudam lá e sofrem bullying ainda. Toda escola, né? Mas lá eu vejo que é um pouquinho mais. É, era uma escola particular, que só pela graça eu estudava lá. E aí a minha mãe me mandou, gente, sabe aquelas botininhas marrom? Uma calça de tactel, eu usava calça de tactel, eu gostava de usar calça de tactel e botina. Minha mãe mandou eu assim pra escola. É tipo assim, eu já era uma menininha, assim, já maiorzinha. As minhas amigas, tudo de tênis rosa, bonitinha, tudo arrumadinho. Gente, eu tenho um trauma, eu não posso ver botina. Eu brinco com ela, eu falo assim, eu não posso ver botina que me remete a isso. Então, foram várias situações da minha vida que foi reafirmando essa ferida. E ela vai se enraizando. Imagina, gente, você crescer desde o DNA. E aí, quando a gente chega na vida adulta, a gente continua com esses encontros com a ferida. Seja em relacionamento, em parceiros, seja em amizades, seja em ambientes de trabalho. Essa dor, gente, ela vai acompanhando a gente e ela vai se intensificando, porque quanto mais, imagina, desde pequena, a ferida de rejeição, ela se dá na primeira infância, de um a 3 anos. Então, é desde pequenininha. Ela vem e ela vai se intensificando. Imagina, hoje eu tenho 36 anos, enquanto ela foi se intensificando. Então, a gente fica vulnerável às situações. Por que que ela dói? Porque ela faz parte do nosso processo evolutivo. Eu vou um pouquinho profundo aqui, só para vocês entenderem. Depois eu vou para um outro olhar, mas eu vou explicar para vocês. No processo evolutivo. Antigamente, gente, o que que acontecia? Todo mundo andava em bando. Lá do tempo vamos voltar lá no tempo das cavernas. Todo mundo andava em bando. Por quê? Porque se um animal grande atacasse o bando, a gente estava junto, a gente se protegia, a gente andava junto. Eu até postei ontem um vídeo. Todo mundo quer pertencer, né? Então, todo mundo quer fazer parte do clã. Então, a gente andava junto lá atrás. Por quê? Para a gente estar unido. Só que, se acontecesse alguma coisa, era rejeitado do grupo. Só que se você fosse rejeitado do grupo, você tinha que andar sozinho, você não tinha acesso à comida, você não tinha abrigo, você não tinha proteção. Você tinha que sobreviver. Antes, quando a gente sobrevivia em grupo, é muito mais fácil, não é muito mais fácil? A gente sobreviver em família, em grupo, do que sozinha. Então, o nosso cérebro, ele desenvolveu esse sistema sensível à rejeição. Porque eu estar sozinho, eu ir para um ambiente, para mim ir numa festa sozinho, para mim ir num café, numa reunião, para mim ir num trabalho que eu não conheço ninguém, isso fica muito sensível. Tem que fazer muita força. Eu falo para o Bruno, todas as vezes que eu vou para um lugar diferente, para mim é muito pesado. Porque eu preciso romper isso de ir sozinha, estar sozinha. E é pesado. Então, por isso ela dói tanto, porque tem essa sensação de que, tipo, eu fui rejeitada. Então, faz parte disso. Porque se eu tô sozinha, eu não tenho como sobreviver, eu vou morrer. E a dor na rejeição, ela ativa a mesma área do cérebro onde a dor física. Então, tem dor física na rejeição. E quando a gente escuta a palavra rejeição, é uma palavra muito forte. Ela traz à tona na gente sentimentos dolorosos. Porque quando eu falo rejeição, ativa em você, ativa em mim, eu não quero você. O abandono é diferente. Eu não posso ter você, eu não posso ficar com você. Agora, a rejeição, eu não quero você. A rejeição, gente, então ela é mais profunda. E ela ativa esse local do cérebro da gente lá da dor. Então a gente cresce como imaginando, sentindo que a gente não tem o direito de estar ali, não tem o direito de existir, de ser aceita. Então ela começa lá no início da nossa vida, desde o ventre, 1, 2, 3 aninhos de idade. Qual que é o impacto dessa ferida na vida da gente? Então imagina eu, como um bebezinho, não desejado.
Aí quando eu nasço, né? Quando eu nasci, ou então a mãe queria muito uma menina e nasce um menino. Eu tinha certeza que seria um menino e nasce uma menina. Então, desde o primeiro momento, esse bebê ele já se sente rejeitado, como se tivesse algo errado, errado. Eu não sei o que que tem de errado comigo. Eu não sei. Essa é a sensação de que não tem o direito de existir. Gente, se ela não for trabalhada isso ao longo da vida, vai afetando a gente em tudo, no relacionamento, na visão que a gente tem de si mesmo. E aí afeta a nossa identidade. A nossa identidade. Quem sou eu? Quem sou eu além da ferida de rejeição? E o que que acontece? Quando essa ferida ela é muito forte, o que que a pessoa faz? A gente cria uma forma de se proteger. É natural. Ou você vai ficar aqui, não, pode bater em mim. Não, a gente cria mecanismo para se proteger. E uma forma da gente fazer isso, a gente coloca uma máscara. É como se a gente usasse algo para não machucar mais a gente. Então, fisicamente, é como se a gente quisesse se esconder e parecer pequena, como se a gente quisesse desaparecer aos pouquinhos. A gente tenta se apagar, se diminuir, a não ocupar espaço. A gente evita ser notada. Tá bem bonita, tá bem arrumada, bonita, chamar atenção, a gente evita. Por quê? Pra gente não ser rejeitada. Se ninguém me vê, não tem como alguém me rejeitar. Tem alguém? Tem como alguém te rejeitar se você não vê? Pode ser que eu esteja falando aqui e 7 pessoas concordam e uma pessoa não concorde. E fala assim, Fer, olha, eu não concordo com nada que você disse lá no encontro. Ah, ok, é a tua opinião. Mas se você, não, eu não tô aqui para te agradar, para ser amada, para se sentir aceita. Eu tô aqui contribuindo um pouquinho, que eu levei anos de conhecimento aqui a adquirir, e é conhecimento real de DNA. O que, se eu alcançar uma pessoa, ok. Então, só que para mim estar sentada aqui e vencer isso, gente, isso aqui é só alguém que está curado? Porque que eu, Fer, eu tenho tanto para falar, mas eu não consigo gravar um story. Eu não consigo falar, eu não consigo gravar, eu não consigo. Por quê? Porque ainda tá na dor. Então, sentar aqui, falar, ensinar. Gente, isso aqui é uma cura muito grande. Porque quando eu apareço, quando eu coloco a minha cara, quando eu abro uma live, quando eu abro um story, eu te dou o direito de me rejeitar. Porque se eu não faço nada, se eu não posso, se você não sabe nem quem sou eu, como que você vai me rejeitar? Tem como? Não tem como. Mas se eu tô aqui sentado, se eu falo, se eu chamo para uma aula, eu te dou o direito de me rejeitar. Só que a pessoa que tem essa ferida, ela prefere se esconder. Dói demais. Não tô falando para vocês que ativa uma dor na região de dor física. Dor física, gente. Quem tem a ferida da rejeição tende costuma a fugir. Fugir de relacionamento, fugir de resolver um problema, quer terceirizar o problema. A gente se isola. A gente vive num mundinho assim, tipo, a gente tem dificuldade de se conectar com as outras pessoas. Por quê? Porque se eu fizer amizades, e eu sofri muito com isso, com amizades. Porque se eu entregar aquilo que eu tenho de mais precioso, meu amor, minha amizade, meu companheirismo, minha lealdade, e em algum momento ela, sei lá, me rejeitar, vai me doer. Então, o que que a gente faz para se proteger? A gente não mostra nossos reais sentimentos. A gente se esconde. A gente coloca essa máscara. Terapeuticamente, a gente chama essa máscara de escapista. Então, antes de você me rejeitar, eu te rejeito. Se eu sinto que a Daisy tá meio estranhinha comigo, eu também vou ficar meio estranha com ela, porque antes dela me rejeitar, eu já vou rejeitar ela.
Cara, às vezes não tem nada a ver, ela não tá estranha, como se ela tá passando por problemas. Problemas dela. Em vez de você ser alívio, você se torna mais um problema na vida dela. Que doideira. Então, é um mecanismo de defesa. Então, a gente tenta fugir. A gente tenta fugir tanto emocionalmente quanto fisicamente. E eu vejo que eu faço um movimento muito disso. Porque para mim, quanto mais magra, melhor. Agora, quem não consegue emagrecer é outra ferida, que a gente pode falar em outro encontro. Mas a minha ferida é quanto mais magra, melhor. Porque quanto menorzinha eu for, menos sou vista, menos sou rejeitada. Olha, olha que doideira. Então a gente tem a tendência a se isolar. A gente vive nesse mundinho. E isso a gente vem desde lá de pequenininha. A gente prefere brincar sozinha quando criança. A gente usa muito umas palavras como eu não sou nada, eu tenho vontade de sumir, eu não sou ninguém, eu não sou importante, eu queria desaparecer, ninguém se importa comigo. São frases que a gente usa muito no dia a dia, como se a gente não tivesse valor, como se a gente fosse invisível. Então, quando uma pessoa começa a falar assim, ah, eu queria sumir, ah, eu queria desaparecer, eu não sou nada, nada. O que que foi, Fernanda? Nada. Ai, que ódio de mim mesma. Porque eu fazia muito esse movimento. Às vezes ainda faço. Porque eu digo, a gente não, a gente tem que estar sempre vigiando, porque a mente da gente, a tendência é que a gente volte lá. E eu já vou falar da parte espiritual, porque essa ferida ela não é só emocional, ela é espiritual. E aí, Satanás, ele manda pensamentos e coloca a gente ali em situações para a gente voltar. Então, às vezes, o Bruno pergunta para mim: o que foi, amor? Nada. Nada, nada. Só que eu tenho que estar muito atenta, porque senão eu volto lá no velho erro. Porque eu já caminhei, 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 caminhei. Mas se eu não me atentar, gente, isso, eu caminhei com, sei lá, 35 anos. Agora eu tô um pouco mais liberta disso. Então eu aprendi todo o mecanismo, todo o movimento antecipado eu já sei. Só que tem uma coisa muito boa. A gente se torna muito bom no que faz. A gente é ótimos profissionais. Por quê? Porque eu preciso ser excelente, porque não tem como alguém sentar na minha mesa e falar assim, não, não prestou de nada. Então, a gente, até a maneira da gente comunicar tem relação com a nossa ferida, com essa ferida. O nosso maior medo, o nosso maior desafio de quem sofre da rejeição, tô falando da gente porque nem o maior medo de quem sofre é o pânico. Então, em frente em situações difíceis, a primeira reação da gente é a gente querer fugir. Eu quero desaparecer. Eu quero me esconder. Eu não quero resolver isso aqui. A gente busca constantemente pela uma perfeição. Porque se a gente cometer erro, a gente vai ser julgado, vai ser rejeitado. Então, eu não posso errar. Eu não posso errar. A gente se força, a gente é muito rígida com nós mesmos, a gente se cobra demais, a gente se cobra o tempo todo. Gente, e isso é desgastante e frustrante. A gente não consegue ter o controle de tudo o tempo todo. Então a gente cria aqui o script na mente da gente, tudo que eu vou fazer. Nossa, se o Bruno combinasse uma coisa comigo e furasse, e o Bruno fura bastante comigo, nossa senhora, eu virava só assim, eu virava. Ah, eu já entendi. Ah, tá bom. Comecei a ser mais permissiva nesses erros, a aceitar que às vezes eu faço planos e tá tudo bem mudar. E tá tudo bem eu falar, não, eu não vou lá. E daqui a pouco eu falo, ah, eu quero ir, vamos. Gente, é muito mais leve. É muito mais leve.
Gente, e a ferida, gente, é bastante coisa que eu tô falando hoje, e é bem profundo. Mas vocês estão conseguindo acompanhar? Tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Sim? Responde para mim ali no chat. Uhum. É muita coisa. Isso aqui é profundidade, assim, de aula mesmo. Não é um café, um bate-papo, não. Sim, então tá bom. Muito claro. É profundo mesmo. Por isso que eu tô perguntando aqui para vocês, porque isso aqui é profundidade de aula. Então, a ferida de rejeição, eu vou dar um exemplo para vocês, uma famosa que tem a ferida de rejeição, a Gisele Bündchen. Pode ver que ela é muito magra. Ela é muito perfeita em tudo que ela faz. Ela quer ser muito perfeita. Então, tipo assim, e o corpo é um triângulo invertido. Por quê? Deixa eu ver aqui, que eu anotei aqui para dizer para vocês. Então, não é do triângulo, triângulo é outra coisa. Eu vou falar já para vocês. Mas imaginem o corpo da Gisele Bündchen. É uma pessoa que come pouco, que perde o apetite em momentos de medo, de angústia, de estar nervosa. Só que tem um problema. Às vezes a gente desenvolve transtornos alimentares, porque eu preciso estar muito magra. Só que a pessoa que tem essa ferida, eu descobri isso faz pouco tempo, descobri com a minha médica, que a gente gosta de comer coisinhas pequenas. Eu não sei vocês. Eu não sou uma pessoa que sempre e faço um prato gigante de comida, mas eu gosto de coisinhas pequenas. Quando eu era mais novinha, eu falava assim que eu gosto de beliscar. Sabe uma coisinha? Então, é um chipzinho aqui. Coisinhas pequenas e beliscando. Tipo, eu não sou uma pessoa que pega um chocolate inteiro e sento e como tudo. Não, eu fico beliscando pedacinhos por pedacinhos. Porque são alimentos dopaminérgicos, que dá dopamina para o cérebro. Pequenininhos, fracionados. Só que isso engorda, gente, fica beliscando o dia inteiro. Só que a mente da gente, ela pensa tanto, gasta tanta energia que a gente cansa. Aí a gente come para poder sentir um pouquinho, ter mais energia. E dá a sensação de dopamina. Não, gente, é uma confusão sem, sem sentido. Então a gente pode desenvolver, só que eu como o dia inteiro e eu engordo. Às vezes eu vou desenvolver uma bulimia, uma anorexia, porque quanto mais magro, menos visível você. Faz sentido isso? Então, isso vai me proteger da rejeição. Porque quanto maior eu sou, mais eu sou vista. Então, imagina que eu sou bem grandinha, assim. Então, eu sou vista. Esse é uma outra ferida. Eu quero ser vista. O escapista, não. Se ninguém me vê, eu não sou rejeitado. Então, quanto mais magra, eu brinco. As minhas pacientes, minhas mentoradas sabem que eu brinco. Quando elas falam assim, nossa, tá muito magra. Eu tô linda, tô maravilhosa. Daí eu brinco, quanto mais magra, melhor. Só que isso, gente, essa busca para essa perfeição. Então a gente gosta muito de doces e como a gente gosta desses alimentos dopaminérgicos, a gente pode desenvolver também vícios em bebidas e drogas. Por quê? Porque a gente foge dos sentimentos dolorosos. Quando a pessoa é viciada em algo, a gente entra num mundinho paralelo, seja lá em comprar, em comer, em droga, bebida, em remédio. Por quê? Porque quando eu estou sob o efeito do vício, eu estou no mundo paralelo e eu não sinto a dor da realidade. É algo que eu não quero ver. E aí eu uso essa dopamina barata e rápida e cada vez mais. Então, a cabeça da gente gasta muita energia pensando, ruminando, fica um barulho na mente da gente. Só que cansa. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria nessa primeira parte.
a gente tem tendência, né, a se isolar, a insônia. Por que a insônia, gente? Porque quando o mundo silencia, quando eu deito na minha cama, sou eu com quem? Com os meus pensamentos. O mundo silenciou, agora eu preciso me ouvir. E é quando eu começo a me ouvir e a me sentir. Aí eu não consigo dormir. Então a gente desenvolve insônia, ansiedade. A gente não gosta de abraços. A gente não gosta onde tem muita gente. Eu preciso socializar. Aí quando eu vou socializar, nossa, tem muita gente aqui. A gente tem isso. Ah, a tendência, falar do corpo, né? Então, a tendência é a gente criar mais gordura abdominal. Ah, porque ali no abdômen ninguém vê. A gente belisca o tempo todo. A gente é magra, mas os exames estão ruins, meus exames estavam péssimos. Então, qual é a nossa linguagem de amor? Palavras de afirmação. Olha que engraçado, olha como que é o relacionamento. Eu como tenho essa ferida profunda, como eu tenho todos esses traços. Desde o ventre. Me caso, eu não gosto que abraça, eu não gosto de falar. Caso com uma pessoa que a linguagem de amor dele é toque físico. Ele ama abraçar, beijar e fazer carinho. E eu detesto. Pelo menos detestava. Então, como que o Bruno se sentia amado por mim? Porque a minha linguagem de amor é servir. É servir, servir. Então, eu faço, limpo, faço tudo que ele pedir para mim. Mas não me peça um abraço. Só que para ele se sentir amado, olha como que Deus age na vida da gente. Traz pessoas, traz situações para a gente ir sendo cuidado, curado. Então, aos pouquinhos, eu tive que ir aprendendo a abraçar, a permitir que ele me abraçasse. Para ele e abraçar ele, para ele se sentir amado um pouquinho. Então, são coisinhas que vai trabalhando. Eu vou entrar numa parte um pouquinho mais profunda ainda, na parte espiritual. Até agora, a gente falou só da parte emocional. A rejeição, então, gente, ela não é só emocional, ela também é espiritual. Ela se conecta exatamente com a identidade de quem eu sou. Quando que a gente vai começar a se curar, Fer? Você só disse agora até então de tudo, mas quando eu vou me curar? Quando há essa revelação do amor e ser escolhida por Deus. Porque ali eu vejo nitidamente que eu só nasci pelo agir da mão de Deus. Porque a minha avó já estava indo, imagina. E ela cruzou uma rua, ao Irapuru, para quem conhece que é uma rua de passagem, ela cruzou um sinal vermelho. Do nada, a avó me deu um apagão. Um apagão, gente. E foi por isso que ela bateu o carro. Então, vou entrar um pouquinho nessa parte mais profunda. A rejeição não é o problema, tá? Até agora eu falei. A rejeição, ela não é o problema. Ela é a raiz do que ela está produzindo na gente, de tudo que a gente vive. A insegurança não é o problema, o medo não é o problema, a autossabotagem não é o problema. Gente, tudo isso é fruto da raiz da rejeição. Se a gente olhar, gente, enquanto eu estava estudando para trazer isso para vocês, depois se vocês quiserem ler o texto, em Isaías 53:3, diz, né? Diz assim: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Então, Cristo, quando veio na Terra, ele passou por todas as dores que a gente passou. E isso eu li num livro, nossa, foi uma percepção que eu tive, que eu nunca tinha parado para pensar. Então, ele foi desprezado, ele foi rejeitado, ele foi abandonado pelos homens.
E Jesus, ele não precisava, mas para que nós, ele passou para que nós pudéssemos ser curados da rejeição. Então, a raiz da rejeição, ela não começa em nós, mas ela foi resolvida, gente, lá na cruz. E a gente vive como que se isso não tivesse sido resolvido. Por quê? Porque o diabo, ele quer nos manter preso ali, nessa prisão. Em Efésios 1, 4, 5, ele diz assim: Ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. Ontem eu postei sobre esse versículo ainda. Esse versículo está bem presente esse dia, só por agora. Porque ele já me escolheu desde o ventre da minha mãe. E quando a gente toma isso como verdade, fala, opa. E tem um outro versículo que diz assim: ainda que uma mãe esqueça de amamentar o bebê, eu não te esqueci, eu não te esquecerei. A ferida da rejeição nasce quando a gente perde a consciência de que já foi escolhida. A gente é um projeto de Deus, a gente foi escolhida. Não, a Fernanda vai vir. Eu vou livrar ela da morte, né? Eu vou vir. Gente, a ferida, ela não é uma ausência de dor, de amor, desculpa. Só que a gente esquece, a gente tem essa ausência de consciência de pertencimento. E a rejeição não vem só de uma gravidez indesejada. Ela vem numa tentativa de aborto, ela vem uma sensação de não ser vista, de uma criança que era para vir menino e veio menino. Ou então eu não queria engravidar porque eu já tenho 3, 4, 5, 6 filhos, eu não queria outra gravidez. Então, é quando a criança sente que ela não foi desejada. Isso vira identidade. Só que quando a gente vive essa ferida, a gente abre porta para o quê? Para o que entrar na vida da gente? A gente abre porta para o medo, para comparação. É uma comparação constante com o outro, com o que o outro tem, com o que o outro faz, com o que eu não tenho. A gente precisa constantemente de aprovação. Você não consegue decidir por uma roupa sem pedir opinião para o outro. Porque a gente precisa constantemente desse sentimento de aprovação. A gente precisa ter o controle. A gente abre essa porta para o perfeccionismo. E eu quero que seja tudo tão perfeito que se não é perfeito, eu não faço. Eu nem faço. Pronto, já se sabota. Escrevam e anotem isso. A rejeição, ela não só fere, ela governa a forma como você vive. É ela que te governa. Se você não olhar, não entender isso, ela vai governar a forma que você vive. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolhe. Jesus não rejeita. Ainda que minha mãe me colocasse dentro de uma lata de lixo, né? Bem ilustrativo aqui. A gente pode ter sido rejeitada por pessoas que deveriam ter nos amado, nos acolhido. Mas nós nunca fomos abandonadas por Deus. Isso eu tenho certeza. Quando eu comecei a entender isso, gente, e olha que eu falo com, assim, autoridade, porque eu busquei muito e muita coisa me curar em terapia, em constelação, informações, em tudo, buscar resposta. Mas quando eu entendi que eu era filha amada de Deus, parece assim, que virou uma chave. Porque eu vivia uma desconexão de identidade de filha. Quando eu entendi que eu preciso apenas ser filha, sou filha. Aí, quando eu comecei a entender, eu fui uma filha escolhida.
Parece que começou uma luz de verdade. E ela entra, e entra como na mente da gente, assim, eu não fui escolhida. Ela entra por essa porta. Eu não fui uma filha vista, quista, amada, querida, desejada. Eu não fui. Pelos homens, né? Pela minha mãe, pelo meu pai. Mas, e por Deus? Eu creio que não existe, tem um propósito. E se eu for mais profundo, tem a medicina germânica, que eu gosto muito, que foi minha primeira porta emocional. Eles falam, tem estudos que comprovam que antes de ter a concepção, 3 semanas antes de ter a concepção do fetinho, do bebezinho ali, a gente já foi escolhido para vir naquele lar, para aqueles pais, por passar por aquela ferida, para que a gente pudesse curar 3 semanas antes. Então, quando eu decidi, quando eu falar para vocês, eu vou ter outro filho, é o momento de eu ter outro filho. Eu quero que esse território esteja muito bem curado. Esse medo que eu tenho de talvez o José se sentir abandonado tem que estar muito bem curado. Porque 3 semanas antes de eu dizer, falar isso para vocês, o bebê já vai carregar a carga emocional. É forte. Então, volta um pouquinho. Quem é mãe aqui, volta um pouquinho. Quer saber se seus filhos têm? É só voltar. Como ele foi? Como a gravidez foi planejada? Você preparou esse ambiente para que ele pudesse vir? Aí aconteceu. Não era o momento que eu queria. Ah, mas depois que eu soube, ele já foi muito amado. Tá? Mas e a concepção. Eu garanto que hoje a minha mãe me ama imensamente. Mas quando ela engravidou, não foi uma coisa que ela queria. E não é só culpa dela. Eu entendo todo o contexto da época. Nosso filho, ele sofre. Gente, tudo que eu disse hoje, talvez vocês tenham acessado, aberto uma portinha que vocês nem sabiam que estavam ali. E tá tudo bem. Vocês não precisam sair daqui com uma resposta. Não. Vocês precisam só sair daqui consciente. Porque o que vocês sentiram não é fraqueza, não é drama, não é ferida. Uma coisa é vocês cruzarem o braço e falar assim: ah, eu sou assim porque eu tenho ferida de rejeição. Eu te rejeito mesmo porque antes de você me rejeitar, eu te rejeito. Uma coisa é você dizer, cruzar o braço e falar isso. Mas toda ferida que ela é vista, por isso que eu quis trazer toda essa consciência, toda essa bagagem para vocês entenderem, para que vocês visualizem, para daí para poderem serem curadas. Porque hoje está muito na moda. Ai, porque vamos ser curadas por feridas de rejeição, temos que ser curadas. Ah, mas como que essa ferida está em mim? Como que eu sei que essa ferida está aqui? Não sei vocês, mas eu preciso entender. Não só dizer amém, é verdade, preciso. Preciso. Mas eu preciso entender para que aquilo funcione. Eu quero que vocês saiam conscientes daqui, alinhando já aqui, para a gente não se estender demais. Vocês nunca foram rejeitadas por Deus. Vocês não são um erro. Coloquem isso na mente de vocês. Vocês foram escolhidas para estarem aqui. Vocês podem continuar vivendo, podem continuar querendo ter o controle, se ajustando, se diminuindo, tentando não errar. Vocês podem continuar vivendo isso. Ou vocês podem começar hoje, parar de se rejeitar. E eu não estou sentada aqui dizendo algo para vocês, algo que eu li, algo que eu estudei. Sim, eu estudei muito, eu li muito livros sobre isso. Mas eu estou sentada aqui como alguém que viveu, que passou pela rejeição.
Eu senti isso dentro de mim. Eu enfrentei essa ferida. E graças a Deus, eu fui muito curada. E eu falo hoje, gente, disso não como dor. Eu falo isso como propósito. Porque eu sei a sensação e o sentimento como é. Porque aquilo que me feriu, um dia me feriu, é exatamente o que me permite hoje tocar em outras vidas. Então, quero que vocês tenham consciência. A sua maior dor está conectada com o teu propósito. Não tem como a gente fugir. Enquanto eu fugir de olhar para a minha dor, eu vou estar fugindo de viver meu propósito. Então, digam para vocês mesmas hoje: eu não sou um erro. Eu não preciso me diminuir. Eu não preciso me espremer para caber aqui. Eu não preciso abrir mão de quem eu sou para ser aceita. Eu posso existir. Eu posso ocupar meu lugar. Eu não me rejeito mais. A rejeição, ela pode ter feito parte da sua história. Mas decida hoje. Decida que a partir de hoje ela não precisa mais definir quem você é. E a rejeição, ela começa primeiro dentro da gente. A gente vive se rejeitando, se diminuindo, se espremendo para caber. Qual é a parte sua hoje que você vai parar de se rejeitar? Qual é? Uma coisa é a gente identificar, ok, eu tenho essa ferida e eu sou assim. Eu sou assim, eu não vou mudar, é meu jeito, tá? Isso desde o meu DNA, tá? Desde o ventre da minha mãe. Uma coisa. Outra coisa, você fala, não, realmente eu tenho essa ferida, mas eu não quero mais viver assim. A partir do momento que você se curar, você vai começar a fazer novas conexões. Você vai para novos lugares. Você vai conhecer um amor de Deus sobre a tua vida diferente. Você vai parar de ouvir eu dizer, ou qualquer outra pessoa dizer, ah, porque você é uma filha amada de Deus. E você vai se sentir uma filha amada. Porque ouvir e ler é muito fácil. Eu sou mesmo. Deus me escolheu lá no ventre da minha mãe. E uma coisa é você sentir que você foi escolhido. Então, uma coisa é a gente saber, e agora está na mão de vocês, o que eu faço com isso? O que eu faço com tudo isso que a Fer me passou? Ok, eu tive consciência. Eu faço o que agora com isso? Vou continuar vivendo minha vida normal? Não, realmente. Eu vou parar com isso. Vou parar de me rejeitar. Gente, tudo que eu disse foi muito profundo, muito pontual. Isso aqui eu quis trazer para vocês, porque hoje todo mundo fala sobre ferida de rejeição, né? Mas para que vocês pudessem ter o entendimento, da onde ela veio, como eu me sinto, como, como que eu me comporto nos lugares. Abrir a percepção de vocês, abrir a consciência de vocês. Coloquem ali para mim no chat qual é a parte da ferida que mais tocou vocês, das características, dos sinais, dos sintomas, né? Que eu disse, qual foi a característica ali que mais marcou vocês? Nossa, que nem essa ferida se sente assim. Não, Fer, eu não tenho essa ferida. Glória a Deus. A gente pode falar das outras feridas nos próximos encontros, que é bem legal. Eu gosto bastante de falar sobre feridas emocionais. Eu não sou uma pessoa muito magra que quero me esconder. Eu sou uma pessoa. Aí é a ferida de outra ferida. A gente pode ir falando sobre as outras feridas.
Então, qual é a parte que mais chamou atenção? É uma das feridas que mais pega, sabe? E ela vai se repetindo essa ferida no relacionamento, são rejeitadas, no trabalho, são rejeitadas, se sentem rejeitadas, né? Graças a Deus, irmã, você teve o conhecimento e hoje você pode ajudar ainda mais essas mulheres, né? Gente, nossa, bem verdade. Os feridos ferem os outros. Porque enquanto eu ainda sangrava, eu sangrava em cima daqueles que estavam mais perto. Então, se eu sentisse algo no Bruno, antes dele me rejeitar, eu já rejeitava ele. Imagina como era o relacionamento com os meus pais, o meu relacionamento com os meus pais. Eu sou um erro na vida deles. Não era nem para mim estar aqui. Primeiro que eu cresci com uma filha que eu não podia dar trabalho, eu não podia ter problema. Eu tinha que ficar quietinha, escondida aqui no cantinho. E aí, se eu fizesse uma bagunça como criança, meu Deus, era a morte para mim. Eu era muito punida. E, nossa, como assim? Então, os feridos ferem os outros. Exatamente. E a gente só vai conseguir quando a gente se curar. Olhar para dentro. Gente, eu vou finalizar, então, aqui. Vou finalizar. E eu quero que esteja muito visível isso dentro de vocês, muito alinhado. Antes mesmo de nós nascermos, nós já fomos escolhidas. Amém. Amém? Amém. A rejeição é algo que eu também, a mesma história, a sua história bate um pouco com a minha, que a minha mãe, quando engravidou, tinha a idade da sua. E é a mesma coisa, assim, né? Também não podia ser uma criança que bagunçava, que tinha que sempre estar no canto dela, fazer tudo muito certo, muito correto. E até hoje eu tenho um problema que se eu fizer algo errado, isso me trava, de forma assim que A eu não gente se consigo. pune, a gente se coloca num pelourinho e se pune assim drasticamente. Que, meu Deus, como assim? Não era nem para mim estar aqui, É, eu sou um erro. Como que eu vou fazer alguma coisa que vai desagradar a minha mãe? exatamente. É tudo assim, a casa sempre muito bem limpa. Hoje, assim, graças a Deus, venho me libertando mais sobre isso. Mas de erros, você não pode cometer erros. Você tem que andar conforme eles ditam, né? Então, assim, então Deus vem curando isso. Já fiz muita terapia também, e Deus vem curando isso muito, assim, né? Sobre isso. Mas a questão de errar ou de não conseguir ir além com alguma coisa, eu me puno muito. Demais. Ainda eu preciso. Essa ferida ainda tá aqui, ainda que eu preciso curar isso, sim. Então, a culpa é um dos piores sentimentos, sabe? É como que eu não sou digna. É isso. Eu não sou digna. É E o bem diabo, isso. ele pega muito nesse sentimento, sabe? Nessa culpa. Ele lança realmente pensamentos ali de fracasso. Eu sou uma fracassada. Como assim eu fui errar? E aí a gente É fica dentro isso. de uma prisão. Fica dentro de uma prisão. Eu não sou digna, quem sou eu? Só que nós já fomos perdoados, né? Amém. É sobre isso. Um pequeno testemunho bem rápido que eu senti no coração de contar aqui para você e para as outras Vou mulheres que estão aqui. Eu finalizar. não sei se pode. Pode, só que vai ficar gravado, não tem problema. Tá gravado. Não, Ah, de então tá maneira bom. nenhuma. Eu vim Pode passando falar. por um processo dessa cura espiritual e vem acontecendo N situações na minha vida durante uns 2 meses, assim, muito forte mesmo, né? E eu sou da intercessão e sou do diaconato da Igreja Lagoinha, faço parte desses ministérios.
E aí a intercessão é algo, eu falo que é algo muito forte, assim, porque além de você, você ora pelas pessoas e você, querendo ou não, acaba meio que sobrecarregando, enfim. E aí eu venho passando por N situações, e Deus me deu o mesmo sonho para mim e para o meu esposo, né, de luta espiritual. E nessa luta espiritual, nós brigava com um boneco em forma de uma boneca. Ele perseguia tanto a mim quanto o meu esposo, né? E esse boneco que eu via, eu conseguia me livrar, me libertar, e ele não. E neste dia, antes do sonho, Deus falou para mim: você vai ungir a você, sua família e a sua casa, janelas, portas, tal. Passado esse sonho, eu tenho uma filha de 23 anos, hoje ela está completando 23 anos, e assim, eu tive muitos problemas, porque, querendo ou não, eu acabei sangrando em cima dela o que eu passei na minha infância, né? Então, eu também exigia muito dela, muita perfeição, muito isso, muito aquilo. Minha filha também vem passando por um processo de cura. E aí, enfim, e daí, é, quando eu voltei, eu tive na minha mãe, esse final de semana, ela mora a 100 quilômetros daqui, a minha mãe foi usada por Deus, né? Minha mãe não é cristã, mas quando Deus quer, ele usa alguém. Eu não sei porque Deus pediu para eu falar isso aqui, mas eu vou falar. E ela falou assim para mim: quando você vai passar por um processo de libertação muito forte, e Deus vai fazer um processo em você muito forte. Amém. E como eu disse, a questão de eu me cobrar da minha casa sempre muito limpa, de tudo muito perfeito. Eu chego da casa da minha mãe, eu ia servir na igreja, eu poderia ter ficado lá com a minha filha, que a minha filha preferiu ficar lá, depois é uma outra história. Aí assim, aí eu cheguei 5:30 da tarde, fui tomar meu banho e tal para ir para a igreja. Eu fui abrir o quartinho da minha filha mais nova, da Vitória, e as coisas dela muito organizadas, muito limpinha. Quando eu abro o quarto da minha filha, tem um rato lá dentro, um rato. E eu começo a gritar, eu começo a chorar. E meu marido estava tomando banho, ele sai correndo de dentro do banheiro, né, assustado, eu falo, e ele começa a procurar aquilo ali, ele não acha, eu falo, eu não vou para a igreja, e eu já estava há 2 domingos sem conseguir servir, eu ia para o terceiro domingo sem conseguir servir, e aí ele falou assim, eu falei, eu não vou para a igreja, ele falou, você vai, vamos fechar a porta do quarto, e nem que a gente passe a noite inteira aqui. A gente foi para a igreja, nós servimos, voltamos. Fernanda, a gente conseguiu achar esse bicho peçonhento. Era 1 hora da manhã. O quarto foi todo desmontado. Todo. A gente desmontou tudo. A gente jogava assim as roupas pela janela no quintal, assim, mas aqui também. E a gente conseguiu achar e matar. E Deus falou com a gente: a partir de hoje, estou fazendo uma limpeza espiritual na sua casa. Você vai jogar até aquilo que você é apegado, que você acha que não tem que se desfazer, e você vai se desfazer. E ontem nós passamos o dia inteiro limpando, desinfetando, o quarto é novo. E a minha filha pequena ficou com a minha filha mais velha lá com a minha mãe, e Deus permitiu que eu tocasse no coração, deixasse ela, porque eu não deixo ela na casa de ninguém, nem de parente, e eu deixei ela lá. Então, quando Deus ele quer limpar o ambiente, ele começa. Então, Deus, ele quer limpar realmente essa raiz de rejeição. Ele quer curar cada uma de nós que está aqui, né? Ele quer falar com você através em você e através de você. Você é um canal de bênção na vida de mulheres, de pessoas, né? Então, assim, sou imensamente grata de estar aqui nesta manhã, né? De fazer parte desse grupo. E assim, Deus pediu para dar esse pequeno testemunho, para que o que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. E foi dito uma coisa que me, assim,
bateu muito forte em mim. Quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele faz aquele mal se materializar para que você realmente se limpe no mundo espiritual e físico. Então, não é só questão física, é espiritual. E a minha filha, quando chega ontem, eu fiquei esperando o ônibus partir para São Paulo ontem, e eu chorei de alegria. Pela primeira vez eu não choro de tristeza, porque se Deus falou que ia trazer minha filha, Ele trouxe. Às vezes não é da maneira que a gente quer, que a gente pensa, porque os planos dele são maiores do que o nosso. Mas eu chorei de alegria de poder estar junto com ela, de poder dar o abraço, e que Deus vem curando tanto a mim quanto ela, né? Então, fiquei esse pequeno testemunho aqui de Compartilhar. libertação, de cura, e que cada uma que está aqui possa receber um Amém. pouquinho, Amém, tá bom? amém. E obrigado pelo seu testemunho, e é realmente isso, sabe? Quando Deus quer trabalhar na vida da gente, ele vai na raiz, e ele faz por completo, Obrigada. ele não faz, ele Não. vai e ele dá a dose que a gente consegue sustentar também. Eu vejo muito isso, sabe? Porque também se ele der a cura tudo de uma vez, a gente não aguenta. Então vem, cura uma coisa, limpa uma coisa, tira uma raiz aqui, tira, restaura ali. E que bom que você possa você consegue visualizar isso, esse agir de Deus sobre a tua vida. Porque realmente é o que eu disse para vocês. Vocês podem ler, vocês podem ouvir eu falando, mas se vocês não sentirem, não permitirem serem tocados e sentir, realmente eu sou uma filha amada de Deus. Realmente eu fui escolhida. É aí que a cura começa a acontecer, quando a gente se permite ser curado, ser tocado. É o jeito de Deus. Ele faz grandes coisas no tempo dele, lindo. Esse testemunho é isso. Foi muito lindo, acho que vidas aqui foram tocadas pelo seu testemunho. E é isso. E uma coisa que é importante para que Deus haja e venha, né, curar, a gente precisa permitir. A palavra diz: eu bato a porta, mas eu preciso abrir para que ele entre. Então, eu tenho essa ferida mesmo, mas será que eu estou deixando ser curado por aquilo? Tô deixando Deus entrar e curar? Então, eis que bato a porta. Mas ó, o convite fica para a gente finalizar, que a gente não se estender muito, é abrir a porta para que Deus entre na nossa vida. Para que Deus, a tua palavra diz que eu sou filha amada de Deus. Eu quero me sentir como filha amada. Eu quero ser cuidada como filha amada. É isso. Precisamos permitir o agir do Espírito Santo em nossa alma e nossa consciência. Sim, é isso mesmo, da liberdade por Espírito. Gente, eu vou finalizar. É um beijo. É sempre um prazer estar aqui com vocês para mais um encontro. E até semana que vem, próximo encontro. Vamos ver o que Deus vai direcionar a gente trabalhar e se curar. É um pouquinho todo dia. Eu vejo que esse encontro é um pouquinho para quem está aqui, para quem consegue estar aqui e assistir, até mesmo depois eu gravado. Eu tenho certeza que é um pedacinho de cura. São palavras que vão entrando, que vão restaurando ali. Então é um processo. Um beijo. Fica com Deus. E até semana que vem. Beijo.